皆さん、こんにちは。Olá, gente. Eu sou Koji Muto, presidente da sua imobiliária de compra e venda no Japão de AI Consulting. Vou falar sobre este tema. Pode alugar sua casa no Japão? Pode alugar ou não? E muitas pessoas estão comprando a casa, muitos brasileiros, latinos, e mais está querendo ir embora, por exemplo, para o Brasil, ou achou serviço em outro lugar e mais durante esse período quer alugar, ou simplesmente quer comprar a segunda casa e quer alugar essa primeira casa. Talvez tenha muita dúvida sobre isso. Também eu recebo e os corretores também recebem esse tipo de pergunta, então eu vou responder. Ok. Agora sim, tem dois tipos de imóvel, dois tipos de casa. Um é casa sem hipoteca. Casa sem hipoteca significa casa quitada. É casa sem hipoteca, casa quitada. Não tem limitação para alugar, vender via procuração, etc. Você pode ir embora para o Brasil, né? O Peru, ou, né, ou América Latina e outro lugar distante. Não tem limitação, você pode deixar a sua procuração e para vender também, para alugar também. Acredito que muitas casas dos brasileiros ou latinos não se enquadram nesta categoria. Porque a maioria comprou a casa com financiamento, certo? Agora, o problema é o financiamento. Vamos lá para a segunda categoria, casa com hipoteca. Casa com hipoteca, casa com financiamento, tem limitação tanto para alugar como para vender. Tem que tomar muito cuidado, você não pode, assim, é fácil, assim, a casa é minha, vou alugar, tá? Vou alugar ou vou vender, sim. Saiba como um conhecimento geral que o financiamento de casa é para a própria pessoa morar nessa casa e não pode ter outro objetivo. O juro do financiamento de casa é muito baixo em comparação com o do financiamento de negócio. O aluguel é um negócio, certo? E depois ganha dinheiro dos outros. A maioria dos bancos não permitem alugar sua casa para os outros, exceto alguns casos. Quer dizer que, tendo justa causa, você pode até alugar a sua casa para ganhar dinheiro. Sabia que aluguel é uma renda, sabia? Você aluga a casa, mas assim não estou pagando, quer dizer, eu não estou recebendo, tipo, automaticamente vai, o banco desconta, mesmo assim é renda, ok? Agora sim, tem alguns casos que o banco permite, os bancos permitem, né? Permitem, tá? Mas antes de ir assim, a gravar, né, ir mais profundo, eu quero que você, né, assim, não esqueça de registrar o nosso canal, quer dizer, se inscrever no canal para você poder receber muitas informações úteis e não esqueça de assinar o sininho também para não perder nenhuma informação que estou dando para a comunidade brasileira, comunidade latina que mora no Japão. E também eu tenho outro canal onde você pode aprender o idioma japonês gratuitamente. O nome do canal é Aprenda Japonês de Vez. E, por favor, acesse lá e, se puder, se inscreva gratuitamente para poder receber as aulas. Onegaishimasu. Vamos lá, o exemplo de alguns casos que os bancos permitem, né? Por exemplo, a empresa mandou ir você para outra região para trabalhar e a família inteira resolveu mudar-se para essa região. Nesse caso, você relata para o banco que eu vou trabalhar fora, quer dizer, minha empresa mandou ir para essa região distante, então eu vou ter que desocupar a casa, mas enquanto a casa está desocupada, eu quero aproveitar para pagar o meu financiamento, eu quero alugar, ok? Esse período é até 3 anos no máximo, por exemplo. Dentro de 3 anos eu vou voltar, né? Por exemplo, ao máximo 4 anos. Assim, importante é colocar um tempo, tá? E também tem outro caso, também outro exemplo. Por causa da crise, a situação financeira obrigou a procurar outro serviço e encontrou um bom serviço em outro lugar distante da casa, que assim não dá para frequentar. Achou lá em Toyama, por exemplo, assim, lá em Shimane, por exemplo. Assim, eu vou lá trabalhar, mas assim eu vou ter que sair da casa, eu vou ter que desocupar a casa, quer dizer, não vai morar ninguém. Acho mottainai e eu por isso vou alugar. Falando para o banco compreende.
perfeitamente, ok? Não tem nenhum problema aqui. Também precisa desocupar a casa por algum período, por algum motivo de emergência. Por exemplo, você tem que retornar ao Brasil para ver os pais. Quer dizer, os pais estão ruins, está assim, com doença grave, eu tenho que ir, amanhã é urgente, mas eu vou ter que desocupar a casa, mas dentro de um ano vou retornar, mas esse ano, esse período eu quero aproveitar, alugar. Talvez vai demorar 2 anos, talvez demore 3 anos, e mesmo assim eu vou voltar para continuar morando na minha casa, mas durante esse período vago eu vou alugar para outra pessoa. Você falando para o banco também normalmente, geralmente entende, ok? Agora sim, lembre isso, em geral, caso não tem jeito, né? Tipo, você foi obrigado, porque, e cuidar da família, por exemplo, assim, a caso de emergência, e não tem jeito, assim, você não pode continuar morando nessa casa, ou assim, a situação financeira, assim, tá ruim, você tem que procurar outro emprego, a empresa mandou, isso é motivo número um, a empresa mandou você ir para outro lugar, por exemplo. Né? De qualquer forma, quando mudar-se, terá que comunicar ao banco, tá? E caso contrário, o banco pode exigir a quitação do saldo total, quer dizer, saldo inteiro do financiamento. Por isso, vamos tomar cuidado. Vou explicar um pouquinho mais sobre isso. Agora, de qualquer forma, assim, eu quero que você tome bastante cuidado antes de querer mudar, antes de começar ou planejar. Quer dizer, que eu quero que você consulte antes. Tá? E tome muito cuidado. Você pode alugar sim. E se você tem justa causa, você pode alugar sim. Ir embora para o Brasil para cuidar dos pais pode ser uma justa causa, mas nesse caso precisa, né? Comunicar ao banco e também verificar o pagamento com o nome do devedor, tá? Ok, tudo bem. Você pode imaginar uma situação, você, ok, tudo bem, está indo embora para o Brasil, você fala com alguém, quer dizer, eu tenho um rapaz que quer alugar, já aconteceu o problema, já presenciei isso, e dá dor de cabeça isso. Tem que tomar muito cuidado para você fazer uma coisa dessa, ok? Assim, eu sei que assim, é uma coisa que você conquistou, você não quer perder. É importante isso, sim, claro, não pode perder. Bom, é importante isso. Agora, você está querendo ir embora, né? Assim, tranquilamente, por exemplo, assim, não tem plano para retornar ao Japão. Então, tem que tomar muito cuidado, tá? Porque eu vou explicar, né? Porque se você já está mexendo com investimento de imóveis, você sabe o que estou falando, né? E se o inquilino atrasar, por exemplo, né? Quem sofreu o dano é o dono, ou seja, devedor, né? Locar um imóvel em lugar distante já é um motivo de dor de cabeça, caso não tenha um bom administrador. Você que está mexendo, estando no Brasil, estando no Japão, né, tem um lugar assim, que demora mais que 2 horas, por exemplo, assim, distância. Você não pode ficar indo facilmente, certo? Acontecendo qualquer coisa. Sabe que assim, o dono tem que assumir. Tá? Então, tem que verificar assim, uma coisa assim, será que não está incomodando os outros vizinhos, não está estragando a casa, será que assim está com seguro não está vencido, né, por exemplo. Né? Imagina se sem um bom administrador e deixar apenas na mão do inquilino, né? Pode acontecer problema, já aconteceu. Se o inquilino fizer bagunça, né? Por exemplo, se o inquilino fizer uma bagunça, se estragar a casa, já aconteceu isso, né? Se incomodar os vizinhos reclama, ok, reclama o dono, certo? Né? Já pensou? Mesmo querendo vender a casa para quitar o financiamento, já não pode, pois a casa está estragada. Já presenciei um caso como este, né? Aumenta muito mais a dor de cabeça do dono. Então tem que tomar
sim, cuidado. Não é simplesmente assim, dinheiro está entrando e por isso e pode continuar pagando o financiamento. E sim, mas se o inquilino atrasar, não vai entrar e aí começar e vai para leilão, aí sim, você tem contrato entre você e o inquilino. Assim, o inquilino até pode processar você, nesse caso, devido ao contrato. Talvez assim o contrato você fala, não, eu não sei, eu não deixei nenhum contrato assim, só a boca. Agora, verbal, contrato verbal também é válido aqui neste país. Contrato verbal é válido. É difícil provar isso, mas se outra pessoa escutou essa conversa, também pode servir como prova. Então, de qualquer maneira, tem que tomar um pouco de cuidado. Não, muito cuidado. E quando o banco exigir a quitação, finalmente, né? Sim, porque assim, se souber, porque não comunicou ao banco e o alugou, né? E o banco descobriu esse fato, quer dizer, mandou carta registrada para seu endereço, endereço da casa, e a carta retornou, porque, claro, o inquilino não pode receber, porque a carta é direcionada para a própria pessoa. Aí descobre que a própria pessoa está ausente, não está morando. Foi lá, assim, tocou a campainha da casa e a outra pessoa apareceu. E cadê o fulano, o dono? Né? Assim, o dono não, assim, ele alugou, né? Assim, o inquilino é inocente muitas vezes. Inquilino é inocente. Aí fala, aí ok. O banco descobriu que a pessoa não está morando, ok. Isso é contra-contrato. Esse é contra-contrato. E a cláusula, a maioria do contrato, quer dizer, todos os contratos falam, né, sobre isso. E quer dizer, coisa lógica é isso. Você alugando, porque o propósito, o banco financiou, o financiador financiou para você morar na casa, para você usar como casa. Por isso, e até com a ajuda do governo, juro é baixo, certo? Juro é baixo, tem, né? Quer dizer, você recebeu o seu benefício para poder comprar essa casa, para morar. Agora, se deixar outra pessoa morar e você não mora, quer dizer que esse é contra o objetivo. Quer dizer, esse é fora do objetivo, do uso do financiamento. Então, o banco, nesse caso, é obrigatoriamente, tá? Porque não quer dizer, banco assim, para banco, aparentemente é bom assim continuar recebendo quitação, assim, aparentemente é bom. Mas o que o banco teme, gente? O que o banco teme é o ministério, gente. O que o banco teme é ministério, gente. Ministério de Finanças. Né? Será que assim o banco financiou para a pessoa certa ou assim não verificou bem a situação, tá? Tem tudo isso. Então assim não é simplesmente se está pagando, está tudo ok. Não, não é ok, gente, tá? Ok. Normalmente o devedor não tem a condição de quitar quando assim, o banco exige o que descobriu, então assim, manda carta registrada e ainda que não chega, pelo menos para dar uma prova, para fazer uma prova de que fez uma cobrança certa. Ok, mandou cobrança com carta registrada, pela carta registrada, e normalmente a pessoa não tem tanto dinheiro, ok, e nesse caso, automaticamente a pessoa, o devedor, fica inadimplente, que quer dizer não tem capacidade de cumprir a responsabilidade. O que acontece? Torna-se um devedor de grande quantia de dinheiro. A casa vai para leilão e o banco, nesse caso, talvez o Hoshou Caixa, nesse patamar, irá cobrar o restante da dívida e vai sujar o nome e ainda fica com muita dívida. Isso vai acontecer sem notificar ou sem justa causa você aluga para alguém. E quero que você saiba que o sistema de financiamento chamado Flat 35 odeia a ideia de você fazer financiamento de casa a fim de alugar essa casa. Mas se não houve essa intenção no início e agora não há saída se não alugar por motivo obrigatório, tipo, se tem justa causa, nesse caso aceita o aluguel, tá? Não quer dizer que não aceita de jeito nenhum o aluguel. Tem uma maneira, existe, sim, isso na verdade é assim, claro que você pode me consultar pessoalmente, mas em geral é difícil, tá? Agora, existe outro perigo que a maioria das pessoas, as imobiliárias, não explicam isso. Outro perigo. Um outro perigo é o assunto do imposto de renda. Você paga a casa usando o pagamento do inquilino, mas você declara essa renda. Ah, nesse caso, sabe assim, Muto-san, o que você está falando, né? Eu não ganho nada, assim, eu pago só aluguel, assim, eu mal pago, quer dizer que assim, renda, por que renda? Assim, tipo, não sobra dinheiro, né? Não estou ganhando dinheiro, tipo, se o inquilino está pagando aluguel, esse aluguel é uma
renda que tem que declarar. E nesse momento talvez você pensa, de jeito nenhum eu mal pago a casa. Quer dizer, não sobra, eu tenho que acrescentar até para pagar. Gente, aqui tem o engano. Na verdade, assim, se alguém quiser, se o Receita quiser ver, pode ver isso, pode cobrar, né? Desculpe dizer, mas não importa se sobra dinheiro ou não. Se você recebe algum valor de alguém, é uma renda, né? Alguém deu, né? Mas em troca de alguma coisa. Deu, a doação também tem limite, né? Você sabe, né? É uma renda, assim, dá para saber que assim, é o aluguel. É renda, é negócio. E o valor que você recebe em nome de aluguel, o imposto se chama Fudosan Shotokuzei, quer dizer, imposto de renda pelo imóvel. Em cima do imóvel que você tem. Você vendendo e ganhando lucro, isso é imposto, aí tem imposto de Shotokuzei. Shotokuzei, tá? Corrigir aqui, Fudosan Shotokuzei, o imposto de renda pelo imóvel. É muita coisa isso, viu? Isso é renda. Você vendendo vendendo, no caso de venda de uma pessoa física, é pior ainda, 40%, né? Assim, dentro de 5 anos. Né? Agora, Fudosan Shotokuzei, Fudosan Shotokuzei, né? Assim, de aluguel, ok? Sim, de qualquer forma, a sua renda, ok? A sua renda. Então, assim, o imposto é calculado pela sua renda, certo? De repente você ganha 100 mil ienes por mês de aluguel, né? E nesse caso tem que declarar que ganhou 1.200.000 ienes pelo imóvel por ano, nesse ano. Né? Isso pode até alterar a porcentagem do seu imposto de renda, pois aqui no Japão a porcentagem do imposto de renda é proporcionada com a renda, é proporcionada com a renda do ano. E desse jeito, o imposto de moradia de um também aumenta. Né? Talvez você está pagando 8% apenas. Então vai subir para 10%, vai subir para 20%, outro nível. Né? De repente, assim, vai para 30%. E nesse caso, o imposto de moradia também vai mudar. Mas tanto imposto, né? Mas tem que tomar assim, você tem que usar sabedoria para não sofrer pagando tanto imposto. Talvez muita gente ignora, imobiliárias também ignoram esse fato, tá? Sim, mas você está alugando, você está recebendo, você está pagando aluguel, ok? Pagando financiamento. Quer dizer que você recebeu dinheiro e com esse dinheiro recebido, você está pagando o aluguel. Quer dizer, você recebeu uma vez, então você tem que declarar quanto. E se não declarar, até a Receita se quiser, pode dizer assim, o mais perigoso é alguém denunciar isso, alguém fala isso, fulano está recebendo o meu aluguel, assim, o aluguel de tal inquilino e não está declarando, por exemplo, isso é pior ainda. Okay? A conclusão, gente, se pode alugar ou não? Pode alugar sim, se realmente tem motivos justos para alugar, mas precisa determinar um tempo de locação, tá? Determinar o tempo, tá? Assim, tempo inteiro, tá? Porque na minha opinião, se você trabalhar em um outro lugar, é uma boa alternativa alugar sua casa por um tempo, ok, gente? Presta atenção. Precisa limitar o tempo, senão você vai se arrepender bastante. Tá? Tem que limitar o tempo. Caso queira ir embora para seu país, recomendo fortemente a desfazer da casa antes, para ficar livre da dor de cabeça. Muita gente sofreu com o resultado. Né? Por mais que, assim, se você pelo menos tem assim, honestidade, se você quer viver dignamente, quer dizer, como um cidadão japonês que não atrapalha o Japão, não quer atrapalhar o país, não sujar o nome da sua família, pelo menos melhor fazer coisa correta, certo? Ok? Se você está pensando em ir embora com o financiamento de casa no Japão, por favor, entre em contato comigo. Vamos fazer o melhor plano para ficar livre dos problemas. A consulta é gratuita. Podemos falar por telefone ou mensagens. E se quiser, podemos conversar no meu escritório ou na sua casa. Né? As áreas de nosso atendimento, Aichi, Gifu, Mie, Shizuoka e algumas regiões como Shiga e Nagano, Kanagawa-ken. Tá?
Gente, muito obrigado. Meu nome é Koji Muto, presidente da sua imobiliária de compra e venda no Japão J, iConsulting. Você pode mandar mensagem para mim e deixe seu comentário. Muito obrigado por assistir.